A sua cabeça é o lugar mais barulhento do planeta? Aquele diálogo interno constante que, na maioria das vezes, critica e se preocupa mais do que apoia? Você não está sozinho. Mas e se eu te dissesse que a maioria desses pensamentos é apenas lixo mental, do qual você pode e deve se livrar? Hoje, não vamos falar apenas sobre pensamento positivo. Vamos mergulhar no arsenal dos antigos estoicos, verdadeiros mestres no domínio da mente. Vamos analisar 10 pensamentos parasitas que eles aconselhavam eliminar imediatamente. Ao final deste vídeo, você terá não apenas uma lista, mas um verdadeiro kit de ferramentas para encontrar a paz interior. Eu prometo, alguns pontos vão te surpreender. Então, quem eram esses estoicos? Não eram apenas homens barbudos em togas, eram imperadores, como Marco Aurélio, dramaturgos, como Sêneca, e até mesmo ex-escravos, como Epicteto, as estrelas do rock da filosofia antiga. Uma coisa os unia. Eles buscavam uma maneira de viver uma vida feliz e com propósito, apesar do caos ao redor. O principal segredo deles era simples, mas genial. Eles ensinavam que a chave para a serenidade não está em mudar o mundo, mas em mudar a sua atitude em relação a ele. E essa mudança começa com o abandono de hábitos mentais nocivos. Ok, vamos embarcar nesta nossa jornada mental. E a primeira coisa que vamos jogar fora, sem dó nem piedade, é a ideia de preciso controlar tudo. Parece familiar, não é? Tentamos controlar projetos no trabalho, o humor do parceiro, os planos dos amigos, e até o tempo num dia de piquenique. Nos transformamos em gerentes exaustos do nosso próprio universo, onde cada pequena coisa que não sai como planejado causa estresse e irritação. Essa luta constante para ter o controle é um enorme dreno de sua energia mental e emocional. É o caminho direto para o burnout, aquele ponto em que você simplesmente não tem mais forças nem vontade para nada. Imagine uma situação simples. Você está preso num engarrafamento enorme. Os carros não se movem. Você está atrasado para uma reunião importante. O que você começa a fazer? Bate os dedos nervosamente no volante? Olha com raiva para os outros carros? Mentalmente amaldiçoa o mundo inteiro? Mas, sejamos honestos. Sua irritação tem algum efeito na velocidade do trânsito? Claro que não. A única coisa que você consegue é aumentar sua pressão arterial e estragar seu humor para o resto do dia. E é aqui que entram os estoicos, com sua solução genialmente simples. Eles diriam: concentre-se no que depende de você. Você não pode controlar o engarrafamento, mas tem total controle sobre a sua reação a ele. Você pode escolher se irritar e sofrer. Ou pode ligar sua música favorita, ouvir um audiolivro, ou simplesmente usar esse tempo para respirar fundo e se acalmar. Abrir mão da ilusão de controle total não é fraqueza. É o seu primeiro e mais importante passo em direção à verdadeira força interior e tranquilidade. Agora, vamos para o segundo ponto. Esse talvez envenene a vida ainda mais que o primeiro. É uma pergunta silenciosa, mas insistente, que não para de ecoar na cabeça. O que os outros vão pensar de mim? Este medo é um verdadeiro paralisador. Pense em quantas coisas você deixou de fazer com medo do julgamento. Quantas vezes não fez uma pergunta para não parecer tolo? Quantas vezes desistiu de um sonho ou hobby porque, para alguém, parecia pouco sério? Estamos constantemente nos editando, moldando nossa fala, aparência, desejos, para corresponder a padrões imaginários na cabeça dos outros. Os estoicos viam isso de forma muito direta. Chamavam de escravidão voluntária. Você mesmo entrega a chave da sua felicidade e autoestima nas mãos de qualquer um que passa. Seu humor passa a depender de um olhar atravessado casual, de um comentário nas redes sociais ou de uma fofoca pelas costas. Mas aqui está a verdade cruel, porém libertadora. Na maioria das vezes, as pessoas simplesmente não estão pensando em você. Elas estão ocupadas com seus próprios problemas. Então, o que fazer? Lembra do nosso círculo de controle?
A opinião dos outros está bem fora dele. Você não pode controlá-la. A única coisa que está ao seu alcance são suas próprias ações e sua própria integridade. Viver de acordo com seus princípios e não com as expectativas alheias. Isso é a verdadeira liberdade. E ela é muito mais valiosa do que a aprovação passageira dos outros. A terceira armadilha mental em que caímos com uma frequência assustadora é a tendência à catastrofização. É aquela voz interior que grita: é terrível, está tudo perdido, por causa de qualquer contratempo, por menor que seja. Enviou um e-mail com um erro? Seu crítico interior já está desenhando o cenário da sua demissão e da vergonha. Seu filho tirou uma nota baixa na escola? Na sua cabeça, já se desenrola a história de um futuro infeliz, sem estudo e sem trabalho. Esse hábito de transformar um copo d'água numa tempestade é um processo incrivelmente desgastante. Você revive os piores cenários na sua mente repetidamente, mesmo sabendo que, na realidade, eles quase nunca se concretizam. Os estoicos ofereciam um poderoso antídoto para esse pânico. Eles chamavam isso de premeditação dos males, ou, em termos modernos, visualização negativa. Mas o objetivo não era te assustar ainda mais, e sim o contrário, te acalmar. Eles sugeriam que você se perguntasse com calma: tudo bem, mas o que de pior pode realmente acontecer? E quando você analisa a situação com sobriedade, percebe que mesmo o pior desfecho possível não é o fim do mundo. Você é capaz de lidar com isso. Um erro no e-mail? Peça desculpas e envie a versão corrigida. Nota baixa na escola? É um motivo para conversar com seu filho e ajudá-lo. Essa técnica ajuda a separar o problema real da catástrofe imaginária. Você deixa de ser vítima do pânico e se torna alguém que busca uma solução com serenidade. Isso diminui a ansiedade e te devolve o controle sobre a situação. Vamos à quarta ideia vírus, ou talvez devêssemos chamar de crença tóxica, que se instalou firmemente nas mentes da sociedade moderna. Ela soa assim: quando eu for promovido, comprar um carro novo, for de férias, aí sim serei feliz. Este é o síndrome da vida adiada. Uma busca interminável por um horizonte que se afasta constantemente de você. Assim que você consegue aquela promoção tão esperada, a alegria dura pouco, e você já começa a sonhar com o próximo degrau. Assim que você compra um smartphone novo, poucos meses depois, sai um modelo mais recente, e o seu já não parece tão incrível. Essa mentalidade transforma a vida numa corrida sem fim por conquistas e bens materiais. Ela é baseada na falsa crença de que a felicidade é um destino final, e não o processo em si. Você perde milhares de pequenas alegrias do dia a dia, porque seu olhar está fixo em um depois distante e idealizado. Os estoicos, por sua vez, ensinavam que a verdadeira felicidade não depende de circunstâncias externas. Ela é resultado da virtude interior e da capacidade de valorizar o que está aqui e agora. Eles diriam que esperar por um evento externo para se sentir bem significa entregar seu bem-estar nas mãos do destino, e isso, como lembramos, está fora do nosso círculo de controle. A felicidade é uma habilidade que precisa ser praticada todos os dias. Ela está no café da manhã, na conversa com um amigo, num trabalho bem feito, e ela está disponível para você agora, e não em algum quando eu tiver. O quinto grande peso que muitos de nós arrastamos pela vida é o pensamento de que meu passado define meu futuro. É como se carregássemos nas costas uma mochila enorme e invisível, abarrotada de erros antigos, ressentimentos, fracassos e decepções. Cometeu um erro num relacionamento passado? Acha que tudo vai dar errado nos próximos? Falhou num projeto no trabalho? Conclui que é incompetente. Alguém o ofendeu 10 anos atrás? Você ainda fica revivendo essa situação na cabeça, envenenando seu presente. Esse apego ao passado o impede de agir livremente. Você enxerga novas oportunidades pela ótica dos fracassos antigos. Tem medo de arriscar, porque se lembra da dor dos tropeços passados.
No fundo, você permite que uma versão de si do passado dite as regras da sua vida hoje. Mas o que diriam os estoicos? Eles o lembrariam que o passado não existe mais. Está fora do nosso controle. A única coisa que temos é o momento presente, o aqui e agora. O passado só é útil como fonte de aprendizado, nada mais. Aprendeu a lição? Ótimo. Agora, liberte-se da carga emocional. Epicteto disse: não são os eventos em si que perturbam as pessoas, mas o julgamento que fazem deles. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar a sua atitude em relação a isso, neste exato momento. É essa decisão que o liberta e abre o caminho para o futuro que você está criando hoje, não baseado no que passou. Aqui está a sexta ilusão, muito parecida com a quarta, mas com um toque traiçoeiro. É a ideia: serei feliz depois, nas férias, na reforma, quando os filhos crescerem. Se a quarta ideia é perseguir um objetivo específico, esta é simplesmente adiar a vida indefinidamente. Tratamos o presente como um rascunho, um ensaio para a verdadeira peça. Suportamos um trabalho que odiamos, à espera de sexta-feira. Passamos os dias de semana na rotina cinzenta, sonhando com 2 semanas de férias por ano. Dizemos a nós mesmos: quando me reformar, aí sim vou viver. Vou viajar, dedicar-me aos meus hobbies. Mas nesta abordagem esconde-se um erro fatal. Primeiro, esse depois pode nunca chegar. A vida é imprevisível. Segundo, mesmo que chegue, o hábito de não notar a alegria no presente não desaparece. Uma pessoa que não sabia ser feliz numa segunda-feira dificilmente vai aprender isso por magia na reforma. Vai simplesmente encontrar novas razões para se preocupar e esperar. Os estoicos eram grandes defensores do momento presente. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Não era para eles um lema sombrio, mas um chamado à vida. Lembre-se que o seu tempo é limitado, o que significa que cada dia tem um valor imenso. Não espere por uma ocasião especial para viver. Encontre sentido e alegria nas coisas do dia a dia. Aprenda a valorizar o que está a acontecer agora mesmo, seja um trabalho rotineiro ou um encontro com amigos. Porque a vida não é o que virá depois. A vida é o que está a acontecer com você neste exato segundo. A sétima ideia é um verdadeiro desabafo, algo familiar a todos. Ela é a seguinte: isso é injusto. Seu colega foi promovido, mesmo você tendo se esforçado mais. Alguém consegue facilmente o que você luta para conquistar há anos. Acontecem coisas no mundo que parecem o cúmulo da injustiça. E a primeira reação, instintiva, é de raiva, ressentimento e uma sensação de impotência. Nós ruminamos essa ideia, repetindo-a na mente e perguntando ao universo, retoricamente: por quê? Por que comigo? Essa busca por justiça é compreensível, mas do ponto de vista do estoicismo, é absolutamente improdutiva. Por quê? Porque o conceito de justiça é um julgamento humano. O universo não tem obrigação de corresponder às nossas expectativas. Ele simplesmente existe de acordo com suas próprias leis. Exigir justiça do mundo é o mesmo que exigir que a chuva não caia no dia do seu aniversário. É um desperdício de energia. Os estoicos propunham mudar o foco. Em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo? Eles aconselhavam fazer outra pergunta: o que eu posso fazer a respeito? Essa simples mudança de perspectiva tira você do modo de vítima passiva e te coloca no modo de agente ativo. Sim, a situação pode ser desagradável, mas em vez de ferver de indignação, você direciona sua energia para encontrar uma solução. Você não pode mudar o fato de que o colega foi promovido, mas você pode analisar a situação, melhorar suas habilidades ou começar a procurar outro emprego. Você para de gastar energia lutando contra moinhos de vento e começa a construir sua vida a partir da realidade, e não a partir das ideias de como as coisas deveriam ser. A oitava e perigosa ilusão que nos sussurra aos ouvidos nos momentos difíceis é: não sou capaz de lidar com isto.
Este pensamento é um verdadeiro sabotador do nosso potencial. Ao enfrentarmos um desafio, seja um projeto complexo, uma crise pessoal ou uma nova responsabilidade, entramos frequentemente em pânico. Parece que a tarefa é demasiado grande e as nossas forças demasiado pequenas. Profetizamos o nosso próprio fracasso antes mesmo de tentar, e este medo paralisa a nossa vontade, fazendo-nos baixar os braços ainda antes de começar a luta. Olhamos para a montanha e, em vez de darmos o primeiro passo, decidimos que não temos força para a enfrentar. O estoicismo é uma filosofia de fortaleza interior. Os estoicos acreditavam que dentro de cada pessoa reside uma enorme reserva de força e resiliência, da qual muitas vezes nem sequer suspeitamos. Eles diriam que o universo nunca nos envia desafios que não sejamos capazes de suportar. As dificuldades não são um castigo, mas sim um treino para a alma. Tal como um atleta treina os músculos com pesos, nós treinamos o nosso caráter superando obstáculos. Em vez de dizer, não sou capaz, ou não vou conseguir, um estoico perguntaria a si mesmo, que recursos internos posso usar para resolver esta tarefa? De que virtudes preciso agora? Coragem, paciência, criatividade. Esta abordagem muda tudo. O problema deixa de ser uma parede intransponível e transforma-se numa oportunidade de treino e crescimento. Começa a ver nas dificuldades não uma ameaça, mas uma oportunidade para se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente. E quase sempre descobre que tem muito mais força do que parecia à primeira vista. O nono, parasita mental, que se enraiza profundamente na nossa sociedade de consumo, é esta ideia: preciso de ter mais coisas para me sentir melhor. Vivemos num mundo onde a publicidade nos bombardeia a cada passo, convencendo-nos de que a chave para a felicidade é o gadget mais recente, a roupa da moda, um carro mais caro ou uma casa maior. Sentimos que comprar algo novo irá preencher um vazio interior, melhorar o nosso humor ou elevar o nosso estatuto aos olhos dos outros. E de facto, por um curto período, isso pode funcionar. A alegria da compra dá-nos um pequeno pico de dopamina, mas esse efeito passa rápido e o vazio regressa, exigindo uma nova dose de consumo. Esta busca interminável por bens materiais é uma armadilha. Ela força-nos a trabalhar mais para comprar coisas de que, na verdade, não precisamos, apenas para tentar impressionar pessoas que, no fundo, nem nos importam. É um caminho que leva a dívidas, estresse e uma sensação constante de insatisfação. Os estoicos, por outro lado, tinham uma perspectiva completamente oposta. Para eles, a verdadeira riqueza não estava em ter muito, mas sim em desejar pouco. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, escreveu que não é pobre quem tem pouco, mas sim quem deseja mais. Eles ensinavam a encontrar satisfação no nosso mundo interior, no conhecimento, na virtude, nas relações humanas, e não em bens materiais ou aparências externas. Recomendariam que nos perguntássemos antes de comprar algo: esta coisa vai realmente melhorar a minha vida a longo prazo? Ou é apenas um desejo passageiro? Saber distinguir entre necessidades e desejos é a chave para a liberdade financeira e, mais importante ainda, para a paz de espírito. E, finalmente, a 10ª ideia, a mais traiçoeira, porque se disfarça de autocuidado, é a crença: é preciso evitar qualquer desconforto. A cultura moderna está literalmente obcecada com a ideia de conforto. Buscamos o móvel mais confortável, a entrega mais rápida, o caminho mais fácil. Procuramos eliminar qualquer dificuldade, qualquer inconveniente físico ou emocional da nossa vida. Parece lógico, afinal, quem em sã consciência buscaria problemas voluntariamente? Mas, nessa busca por conforto total, reside um grande perigo. Ao permanecermos constantemente na zona de conforto, tornamo-nos mimados e frágeis. Nossa resiliência psicológica diminui. Qualquer pequeno contratempo, qualquer desvio da rotina habitual, nos tira do sério e causa pânico, porque desaprendemos a lidar com as dificuldades.
tornamo-nos como plantas de estufa, que morrem com a menor corrente de ar. Já os estoicos praticavam o que poderia ser chamado de desconforto voluntário. Não eram masoquistas. Faziam isso conscientemente para treinar a mente e a vontade. Por exemplo, Sêneca periodicamente vivia alguns dias como um pobre, alimentando-se de comida simples e dormindo num chão duro, para entender que a pobreza não é tão terrível quanto parece. Outros estoicos podiam, propositalmente, usar roupas leves em tempo frio ou tomar banhos gelados. O objetivo desses exercícios não é a autotortura, mas a têmpera do espírito. Eles ajudam a perceber que você é muito mais resiliente do que pensa. Reduzem o medo de dificuldades e privações. Ao praticar pequenos desconfortos controlados, você se prepara para os grandes e incontroláveis golpes do destino. Você se torna uma pessoa psicologicamente flexível e forte, que não é tão fácil de quebrar ou derrubar. Mas a ideia principal, a mais poderosa, que conecta tudo isso, é o que os estoicos chamavam de dicotomia do controle. E isso é uma verdadeira revolução na mente. Imagine dois círculos. No círculo pequeno, interno, está aquilo que você pode controlar 100%. São seus pensamentos, seus julgamentos, suas reações e suas ações. Só isso. Este é o seu círculo de influência. E no círculo enorme, externo, está todo o resto. O clima, a economia mundial, o trânsito, o passado, o futuro, e sim, as opiniões de outras pessoas sobre você. Os estoicos dizem: gastar energia, nervos e tempo no círculo externo é loucura. É um caminho certo para a ansiedade, a raiva e a frustração. Você está tentando controlar o incontrolável. E aqui está o ponto de virada. Sua felicidade e tranquilidade não dependem do que acontece no círculo externo. Elas estão 100% no seu círculo pequeno, interno. Conscientizar-se disso é encontrar a verdadeira liberdade. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o mestre da sua reação a elas. Essa é a superpoder estoico. Abandonar essas 10 ideias não significa virar um robô sem sentimentos. Significa retomar o controle da sua vida onde isso é realmente possível, na sua própria cabeça. Significa direcionar sua energia para o que você pode mudar e encontrar a serenidade quanto ao que não pode. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se essas ideias ressoaram em você, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre filosofia prática para a vida moderna. E agora, a pergunta para você: qual dessas 10 ideias surge com mais frequência na sua cabeça? Compartilhe nos comentários. Vamos discutir juntos.